Ah, apareceu, pronto. Estamos conectados. Jéssica, muito bem-vinda, obrigado, viu? Prazer, obrigado eu por participar aí com você da live. Nossa, eu não sei o que eu vou ter que fazer para poder pagar esse momento, gente. Não é isso, não é que ela está aqui mesmo. A É gente meu já tinha amigo, conversado meu antes, best não, né? friend. A gente fez uma o ano passado ou retrasado, A faz um gente já tempinho. conversou, eu lembrei, falei, acho que já conversei com a Jéssica, que Aham, eu sei que com o Flávio eu já falei bastante. sim. Chega, ele já falou muito, agora é sua vez, Jéssica. E sempre você traz novidade. A gente vai chegar lá na novidade. Mas, ô, Jéssica, a gente sempre falou mais do livro, mas eu queria dar só uma Uhum, pincelada rápida em questão da sua parte cantora, né? Essa coisa da, uhum. da cantora. Muito interessante. Você, claro, envolvida com a música, não tem como fugir disso, ou até mesmo com o seu esposo e tudo, mas você sempre também foi muito forte nessa área, sempre, pô, isso aqui é o meu ponto forte também, além de escrever e tal, é uma coisa minha forte, essa questão musical. Uhum. Eu digo que sempre foi um sonho, né, para mim. Desde pequena eu brincava com meu irmão, então a gente pegava os carrinhos, eu brincava que estava cantando com os carrinhos, que ele era meu irmão menino. Aí brincando de carrinho, aí eu adaptava a brincadeira. Então eu tava lá sempre brincando que meu carrinho tava cantando pros outros carrinhos, e era, tipo assim, algo que tava no meu coração desde pequena. Mas o mais legal, assim, de tudo isso, que eu falo que Deus trabalha, ele trabalha na gente, nas áreas, e às vezes começa lá nos bastidores, né? Então eu sempre fui uma pessoa que sempre sonhei, mas numa grande maioria do tempo eu ficava nos bastidores. Há pouco tempo que Deus me deu a oportunidade, né, de começar um trabalho aí no Brasil com grandes nomes da música, nos bastidores, e hoje eu estou aqui, por causa dos bastidores. Legal, isso é importante. É que assim, às vezes, ô Jéssica, a pessoa pensa que, nossa, dormiu e acordou diferente, né? Mas Uhum. não, tem uma caminhada, tem uma história, tem uma trajetória. Não é assim, nossa, ela está nos Estados Unidos e está tudo bem. Ah, mas ela foi para lá nos Estados Unidos, tá... não, mas não é um processo, né, de deixar a família aqui, você tem a sua história aqui, e de repente, olha, Deus está me levando para um outro lugar, a minha vida está tomando um outro rumo, e eu, como uma mulher forte, guerreira, tenho que seguir aquilo que Deus está me colocando. E olha, por mais que vai ter saudade, ter essa coisa familiar, eu tenho que tocar meu caminho, tocar meu barco, né? É, quando eu falo que é de dentro para fora, né? Sempre foi algo que estava dentro de mim. Como você conhece, sabe? Meu marido é produtor musical, né? Sempre tocou aí para grandes nomes da música. E, e eu sempre, dentro do estúdio, incentivava as meninas a cantarem, a fazer. Aí elas chegavam, Jéssica, me ensina como que eu faço na frente da câmera. E eu estava ali nos bastidores. E aí, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, foi um momento que foi difícil para mim. Por quê? Porque eu tinha realizado um sonho. Eu tinha fechado alguns contratos que estavam indo super bem na música, e o Flávio veio para cá e Deus abriu uma porta para ele aqui na música também nos Estados Unidos, e eu falei, eu tenho que acompanhar meu marido, né? Então, aí eu lembro que eu vim no avião, eu estava indo para a Flórida, e eu vim orando a Deus e falei assim, Deus, eu estou indo, mas eu estou muito triste, porque eu consegui o que eu gostaria de conseguir, e agora eu estou deixando para trás aquilo que o Senhor me deu, que eu sempre quis Certo. conquistar. Caraca, Jéssica, eu fico imaginando que difícil, Foi, que decisão foi difícil. para você. Muito. E você também, claro, você não ia falar assim, olha, tá bom, meu marido vai e eu fico aqui. Infelizmente, você não tinha como fazer, você não tinha outra opção, né? Você fala, olha, mas também você tomou uma decisão pautada, lógico, como a gente está falando, pautada em Deus, né? O que muitas mulheres hoje devem fazer. Você também orienta as mulheres hoje, assim, essa coisa mais também levando para o lado das mulheres, quando você tem oportunidade, quando alguém te pede um conselho, alguma coisa, você conta suas experiências, né? Assim como essa. Sim. E eu lembro que quando eu cheguei, eu sempre compartilho essas experiências e Deus me deu o livro Mulheres sobre as Flores, que eu lancei aqui Isso. na Califórnia, né? Eu vou contar um pouquinho desse livro, mas Deus trabalhou comigo de uma Esse foi abordagem diferente. lançado no ano passado, não é isso? Foi, Tá. foi. Aí, quando a gente conversou, foi o outro livro.
Foi Foi 2023. Embrace, aceitando a realidade. Isso, foi esse mesmo, foi 2023, é verdade. A gente falou desse aí. Ainda tem esse que eu lancei também. Mas todos Isso. os lançamentos eu sempre falo que não é aleatório. Todos existem Sim. testemunhos muito fortes por trás. Eu até vou gravar alguns vídeos. Esses dias eu estava conversando com o Delino Marçal, e ele falou assim, Jéssica, eu quero ouvir seu testemunho. Aí, quando ele falou aquilo, Deus tocou no meu coração, porque eu não pincelei meu testemunho no YouTube, de cada livro está escrito, mas eu não pincelei. Deus tocou no meu coração de falar e fazer esses vídeos sobre isso. Mas, para finalizar, né, a parte quando eu vim, eu cheguei na Flórida e eu fui na igreja lá do André Valadão, e ele estava pregando no dia, e ele literalmente fez uma pregação que falava daquilo, falando quando você entrega tudo que Deus te deu, a sua oferta, né? Aí fala de Abel e Caim, por que uma agradou mais a Deus e a outra não? Porque aquela tocou no coração de Deus, né? Então, nesse momento que eu cheguei na igreja, Deus usou ele para fazer essa pregação, e foi algo que eu estava indo no avião. Eu não tinha os livros ainda, mas a obediência, eu falo que é a chave da vitória, porque quando você, eu falo assim, quando você olha o atual momento, você tem uma limitação de tempo, de espaço e de percepção. Mas Deus, ele está no amanhã, e o amanhã de Deus é muito maior do que o nosso amanhã. O nosso amanhã é só amanhã, mas depois de amanhã. Mas Deus tem anos na frente, porque ele já escreveu nossos dias. Então, Deus me deu esses 3 livros. O testemunho é grande, mas é isso. Deus me deu os 3 livros porque eu obedeci. Então, Deus Você teve uma escolha, e renunciar a isso é muito difícil. Mas você fez como, né, pautado em Deus e tal, e não foi ruim. Mesmo você mesmo sabendo que era uma oportunidade boa para você, mas quando você chegou aí, você aproveitou uma outra oportunidade, um novo tempo, né? A gente vive novidade de vida, Jéssica, e então tem que ter alguma coisa diferente, não dá para ficar sempre a mesma coisa. Por mais que fala, putz, mas eu deixei isso aqui, mas no outro dia já surgiu uma outra coisa, uma nova coisa, e foi, né? Vindo muita coisa boa pela frente, incluindo o livro que você acabou lançando aí, fazendo aí, que você nem imaginava que, eu vou fazer um livro para fora, assim, né? Vou estar fora escrevendo um livro. Né? Não, e foi tão incrível, assim, porque quando eu cheguei aqui, eu sempre fui muito, assim, tranquila na minha. Então, eu chegava na igreja, eu brincava, ria com todo mundo, conversava, mas eu ficava também, porque eu me sinto tão confortável nos bastidores, às vezes, assim, de chegar, eu não sei. E aí, depois de 2 anos que eu estava na igreja, que eu comecei a entrar no Ministério de Louvor. E aí, Jéssica, eu falei assim, gente, mas eu não sei por quê, que eu amo estar na cozinha aqui com vocês. Sempre sei. E eu lembro a primeira vez que eu fui fazer, estava lá no Louvor, e eu falei assim, ai meu Deus, e todo mundo esperando, assim, que eu chegasse lá, e a Jéssica sorridente me encarando. Eu falei assim, gente, eu não posso chegar lá para ajudar, eu tenho que estar caminhando conforme meus irmãos no Louvor. Vocês querem que eu chegue lá e fico toda lá? Ai, gente, não, há ambiente para cada situação, Sim. né? Sim, como você falou, né? Às vezes também transitar em outras coisas faz parte do seu ministério. Olha, eu canto, ok, legal, mas eu posso ajudar um pouquinho ali na cozinha também, uma hora ou outra. Deixa a galerinha que tá chegando fazer, né? Que eu já fiz bastante isso, e uma hora ou outra você vai ajudando. E isso vai crescendo mais, fortalecendo o teu próprio ministério, né? Não, eu sempre amei estar com o pessoal e sempre amei incentivar sonhos, porque eu sempre tive dificuldade de ter incentivos de sonhos, né? E eu sempre também olhava para mim e achava que eu não era totalmente capaz, né? Então, Deus, todos esses livros, o Embrace, ele virou uma ONG. Hoje eu tenho uma ONG aqui nos Estados Unidos, aprovada pela lei da Califórnia, né? Sendo que é um milagre, porque apenas americanos, né, e cidadãos conseguem ter isso. Então, realmente foi algo de Deus mesmo, porque tem que ter uma aprovação deles. E hoje a ONG trabalha isso, pessoas em estado de vulnerabilidades. Então, eu trabalho esse livro Embrace, eu dou ele para os moradores de rua.
Então, tem muitos testemunhos muito bonitos que vários moradores de rua foram tocados mesmo por Deus. E uma mensagem que Deus me deu... Até desculpa te interromper, lembrando que tem as duas versões, né? Tanto português quanto inglês. Para o pessoal que está aqui assistindo entender. Eu tenho inglês, espanhol e português. Porque a gente tem um mix de pessoas aqui, né? Que também fala espanhol. Então, esse livro, ele foi para... Ai, gente, me deu um branco aqui. Da NASA. O pessoal daqui que eu conheço, são meus vizinhos, eu dei um livro e ele falou assim, a minha filha precisa ler seu livro. E ela trabalha lá e ele encaminhou meu livro para ela. Na escola do Brian, em todos os lugares, assim, tá tendo os próprios americanos, assim, chegam e mandam mensagem, porque tem um contato e fala super bem do livro. Mas por quê que eu quero falar isso? Hoje banalizou muita coisa. A música banalizou, a arte banalizou. E só que eu falo que quando a verdade vem com a sabedoria do Espírito Santo, ela não vai banalizar. Ela vai tocar naquela pessoa que chegar aquela mensagem. Então, todos os meus livros, eles têm uma mensagem muito forte por trás. Não é livros engessados, eu vou pegar algo na internet que estão dizendo que é e eu vou pôr aqui e dizer que é também. Então, a Bíblia fala, né? Pedir a Deus sabedoria e Ele vai te dar. E é isso. O Guedes falou aqui, ó, a Rádio Aviva Reino, dizendo que além de cantora, é uma escritora. Além de uma excelente cantora, é escritora. É isso aí, gente. Ela é escritora também. Vai pensando que a vida é só cantar. Ela pode também fazer isso, escrever uns livros muito bons. E esse é o último lançamento. Fala um pouco pra gente também. Vou fingir que não sei de nada. Aí você vai falando um pouco pra gente também do seu último livro. O meu último livro foi o Jardim da Adoração, né? De quando o pecado entrou no mundo. E só ligando aí na música, né? Também, eu lancei a última música, que foi do Flávio, chama Livra-me de Mim. Sem direções, desculpa, que eu lancei 2 músicas próximas. Sem direções, né? Então, a música que ele escreveu, a gente, muitas vezes, eu e o Flávio somos alinhados na mesma mensagem, mas nossa leitura e forma de falar às vezes é diferente, mas às vezes o contexto é o mesmo. E a música fala como as pessoas estão andando sem direções, sem direção para a sua vida. E aí eu volto aos livros, né? Que a gente... Por que eu tenho 3 livros? Porque eu renunciei à música lá atrás quando Deus me deu o que eu queria. E depois que eu renunciei, Deus me deu o livro. E aí, o propósito de tudo isso é para salvação, né? A gente usa o nome das pessoas e levar o ID, Sim. que é a mensagem. Então, se não for para ter feito, já nem sai de casa, né? Já nem faz. Não, se não for fazer assim, Jéssica, já nem faz, né? Já nem faz. E é engraçado, porque eu cheguei aqui e eu moro numa casa assim grande. E foi Deus que abençoou para eu morar nessa casa hoje. Foi um milagre, porque as pessoas chegam aqui tão pouco tempo e custam arrumar uma casa. E um dia eu estava na igreja, minha amiga falou assim, agora eu já sei, Jéssica, que sem teto eu nunca fico. Porque sempre que alguém precisa, pode vir. Não, a gente joga um colchão na sala, joga um colchão ali. Convidando a gente para ir na casa dela tomar um café. Olha aí, gente, quem estiver passando pela Califórnia, né? Que estiver passando por aí. É Califórnia, não? É Califórnia. Então, em São Francisco. Passando por aí, ó, já sabe, pode passar lá e dar um tchauzinho, tomar um café. Olha, um dia de fazer entrevista presencial aí, certo? Você e o Flávio, meu sonho. Fazer você e o Flávio, os dois ao mesmo tempo. Eu monto tudo a coisa aí, a gente grava o podcast na sua casa, vai ficar legal. Tá aceito. Pode vir. O Guedes tá até falando, ó, bora pra Califórnia. Vamos lá, bora pra Califórnia, pra gente ir lá fazer. Pode vir todo mundo, a gente já faz um evento aí, ó. E já faz um evento. Aí, como você está dizendo, aí sem teto não fica. Como você estava falando, você tem uma casa muito grande. Mas, assim, por que eu quero incluir sobre isso? Não é questão da casa, é questão o porquê, né? Porque quando eu cheguei aqui nessa casa e o proprietário da casa falou assim, eu gostei de vocês, pode ficar com a casa. Porque aqui é muito difícil você alugar qualquer coisa. Você tem que ter um histórico muito bom, você tem que pagar, não sei, é muito difícil. É muito difícil. E eu vejo pessoas que estão aqui muito mais tempo, com muito mais dificuldades, e você ouve.
E aí um dia eu ouvindo uma pessoa, ai, não tô conseguindo, e Deus falou comigo, sabe por que que eu te dei aquela casa? Porque você cuida de pessoas, você acolhe pessoas, então vale a pena você chegar e ser aberto para a obra, porque aquele que faz a obra de Deus, né, ele vai comer e beber o melhor dessa terra. E foi por isso que hoje eu tenho a ONG, tem muitas parcerias e tem muitos projetos que Deus está dando. E a música é algo que Deus me dá porque é algo que eu sempre amei muito, mas eu digo que eu não sou, vamos dizer, eu não sou extraordinária. Hoje a música, a gente tem milhares de cantores excepcionais que cantam maravilhosamente bem, que isso é muito bom. Mas eu digo que Deus, ele me trouxe para dar ânimo para aquelas pessoas que acham que não são capazes. Sim. E que acham que, olha, eu nunca vou conseguir porque eu não sou o melhor. Mas Deus, você é o melhor da forma que Deus te fez. E Ele vai usar o seu dom da forma que Ele fez você. Então, você vai atingir um público, você vai atingir pessoas com a sua mensagem, mas não é para você, é para Deus, né? Você pode melhorar? Pode, mas às vezes uma pessoa pode estudar muito, muito, muito e ele nunca vai ficar excepcional. Ele vai ficar bom, mas talvez é só isso que Deus quer dele. Ele ser uma inspiração para uma pessoa que às vezes nunca vai ser excepcional, né? E nós somos assim, nós somos levados a inspirar aqueles que estão próximos, aqueles que são olhar para a gente e falar assim, eu acho que eu consigo chegar perto dessa pessoa, ela me inspirar e eu chegar. Porque se todo mundo for extraordinário, os outros não vão conseguir fazer nada, porque vão falar assim, nossa, eu não sou capaz, né? E é isso. A gente tem que ser inspiração, né? Sim, é como a gente falou, né? Se não for para ter esse efeito, se não for para fazer tudo isso, a gente já nem faz de casa, nem sai de casa. A gente nem tava conversando aqui nessa live, né? Se não fosse exatamente para isso, né? Por isso. E, ô Jéssica, tem muita coisa boa ainda para 2025, até mesmo com música ou mais um outro livro, alguma novidade, um spoilerzinho pra gente, fala aí. Semana que vem, né, eu vou estar lançando o meu EP só de música da harpa, mas simultaneamente eu estou lançando o meu EP Sem Direções, que ele é o EP que é só para pincelar, é sobre direcionamento e obediência. Então, essas músicas são bem puxadas para o pop rock, acho que é uma coisa bem legal. E as músicas da harpa também, que vai ser lançado outro EP só de música da harpa, semana que vem. Semana que vem, não. Semana que vem vai para a distribuição. Então, daqui a data específica ainda não tem. Mas esse mês que vem ainda. Sim. E vai ser lançado no mês de maio ainda, vai entrar no mês de maio. E eu estou planejando já um DVD, que é do EP Sem Direções, então a gente já está no Paint, já está no programa aí para lançar esse DVD. E esse ano ainda, daqui uns meses, já tem um lançamento de um livro que chama Construindo Meu Coração. Eu já contei de primeira mão aqui, né, para vocês. Mas Deus me deu esse livro e ele já está no forninho aí para ser lançado. E eu só vou pincelar um detalhe. O livro ia ter outro nome. E um dia eu passei mal e fui para o hospital. Cheguei no hospital e eu fiquei muito mal e Deus começou a falar comigo, inclusive essa história está dentro do livro. E uma americana chegou e falou em inglês lá, construindo meu coração em inglês. Eu não vou falar para mim não errar e falar, nossa, eu não sei falar inglês, mas eu entendo algumas coisas. E quando eu estava saindo daquele hospital, primeiro eu fiz o exame, o médico falou assim, você está com o corpo todo inflamado. Aí eu falei, né? Meu Deus. Passou um pouco, eles não entenderam. Os exames não deram mais nada. Eu orei, Deus começou a ministrar no meu coração dentro do hospital. Tinha uma homeless na porta, chorando, gritando. Tinha uma outra pessoa e Deus começou a falar comigo dentro daquele hospital. Resumo, eu comecei a escrever o que Deus estava falando comigo. E quando eu estava saindo do hospital, Deus falou comigo, o livro vai chamar Construindo Meu Coração. E aí foi onde, no final do livro, eu mudei o nome dele. Olha só. Então eu tô imaginando como vai ser esse... Gente, como que vai ser esse livro? Mas, Jéssica, que eu gosto assim, quando muda o que a gente planejou, é que realmente isso aí vai dar certo. É que realmente é desse jeito, né? A gente pode fazer o plano, mas aí como Deus que dá a última resposta, ele fala, não, peraí, mudou, agora não é isso, né? Então, assim, todos os meus livros e todas as minhas músicas
as minhas músicas é um conjunto, assim, eu e o Flávio, ele que tá a maioria do direcionamento, porque a gente tem que respeitar quem tem mais conhecimento, né? Então, assim, ele é muito bom produtor e ele dá muito direcionamento e eu sempre tô lá indo, né? Atrás dele. Tem algumas coisas que eu desobedeço, né? Tem algumas coisas que, entendeu? Porque é marido e mulher, sabe? Tem hora que, enfim, choca, né? Não, e se não tiver isso, não tem graça. Tá muito estranho. Se não tiver pelo menos um pouquinho. Não, peraí, não, mas às vezes mas às vezes ele deixa você aberta, fala, putz, eu gostaria que tivesse um instrumento assim, olha, eu gostaria que tivesse uma nota diferente assim. Às vezes você fala alguma coisa e ele até fala, não, tá bom, isso aí tá legal. Ele é muito aberto, claro, é tranquilo. Mas como eu sei que ele sabe mais, então eu nem. Eu falo, ficou ótimo, ficou lindo, marido, porque não vou contrariar, né? Só vai que ele se injuria, demora pra fazer minha produção, eu não tenho música pra vocês. Eu tenho que falar. Eu entendi, Jéssica, muitíssimo obrigado. Eu sei que você tem sua correria, o seu tempo, e você parou aqui para poder falar com a gente. Muitíssimo obrigado. Mas qual é as redes sociais, tudo? Quem quiser colocar na playlist para ouvir muito também suas músicas. Tem também o e-book, né? Tem também na digital, para quem quiser. Fala tudo para a gente aí agora. Faz aquele merchan. O livro, ele está disponível nas plataformas, na Amazon, né? Vocês podem pesquisar para ver se está aparecendo aí na Amazon do Brasil, como que tá, porque eu não tô do Brasil, eu não estou conseguindo monitorar, porque está na Amazon dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que está aí na Amazon. E o Aceitando a Realidade foi lançado pela YesBook, né? Então, pela YesBook consegue encontrar. Meu site, né? Jéssica sem o A, tá, gente? Porque na época eu achei bonito, falei, vai Jéssica assim, sem o A mesmo. Tava sem criatividade, né? Não foi. Porque Jéssica já é um nome que tem demais, não é, amigo? Tem muito. Quando eu nasci, quase todas as mães pôs o nome das meninas de Jéssica. Era a mesma ideia. Não, todas as mães tiveram a mesma ideia. No hospital lá, foi só registrando Jéssica 1, Jéssica 2, foi indo. Tanto de Jéssica tem. Mas tem um site, jéssica.oficial. Tem o do Aceitando a Realidade, Embrace, o inglês, aceitandaarealidade.com.br, tá? E é isso, em meu Instagram, que eu já te sigo aí. Quem quiser, entra no seu Instagram, vê que eu tô te seguindo lá, Jéssica Gonçalves, consegue me achar. Jéssica, muitíssimo obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada, de bom, Deus te abençoe. Eu espero vocês aqui, ó. Quero mandar um abraço pro meu amigo da rádio aí, Viva Reino, porque eles são meus best friends, que estão sempre me acompanhando aí. Eu fico feliz demais quando vejo eles. São muito legais, são muito parceiros mesmo. E para todos que assistiram, para os que vão assistir, né? Depois que a live estiver no ar. E para você, amiga, eu quero te parabenizar, porque eu lembro, tem muitos anos que você faz entrevista, e eu quero te parabenizar, porque hoje as pessoas começam as coisas e param. Você tem muitos anos aí na caminhada e você nunca desistiu, você nunca parou e Deus se agrada do que você está fazendo. Você está plantando para o reino. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, as pessoas não valorizam o que eu estou fazendo, as pessoas, mas se você para este momento e você está levando a mensagem, ouvindo o testemunho das outras pessoas, você está fazendo muito mais, você está ganhando muito mais, né? Aquele que recebe a recompensa nessa terra já recebeu, né? Mas é melhor receber a recompensa de Deus, porque lá nem a traça, nem o bandido vai levar aquilo que Deus tem pra gente. E essa mensagem que eu dou para você, que eu sinto no meu coração de falar, que Deus está vendo todo o seu plantio. Amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus, e é isso mesmo. E você pode ver que, ó, já como você falou, já faz um tempão mesmo, né? Desde o Flávio lá, a gente sempre vem. E é legal isso, ter essa troca, ter essa parceria, né? A gente vê o crescimento de cada um e a gente vai lembrando, né, desde sempre do início e tal, e de muita coisa. Muito bom, muito obrigado, viu, Jéssica? Eu recebo tudo aí, viu? Valeu. Depois eu quero disponível no YouTube tudo, quando tiver disponível no YouTube tudo digitado direitinho, aí eu te mando o link, tá? Combinado. Um prazer enorme falar com você. Um abraço para todos. Deus abençoe. Você volta quantas vezes quiser. Quem reclamar, ela vem de novo. Fala, nossa, só fala que essa moça, ela vem de novo. E o próximo lançamento, qualquer coisa, só falar que a gente está aí. Amém. Deus abençoe.
Amém.